Eles ouviram isso, eles foram instruídos nisso. E quer saber? Esses mesmos discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Vem cá, vamos ser sinceros. Você acha que se oração fosse algo ruim, os discípulos tinham pedido para aprender a orar? Eu conheço aquela rapaziada lá, rapaz. Aqueles meninos lá que andou com Jesus lá no começo, eles não eram lá boa bisca, não. Depois eles foram purificados pela palavra que Jesus pregou. Foram todos limpinhos, ficaram preparados para o ministério, mas não começaram bem nessa história, não. E esses que seguiram a Cristo e foram determinados como seus apóstolos, eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensine a orar. Se ele pediu para ensinar é porque com certeza eles viam algo bom na vida de Jesus. Nosso conteúdo exclusivo, e durante toda essa semana estamos falando sobre o tema A Incrível Arte da Oração. Temos tido lives incríveis. Se eu fosse você, eu não perdia por nada. Se você não acompanhou as últimas duas lives, ontem pela manhã e ontem à noite, deixa eu te dizer, já estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Portal Marcelo Carvalho, está lá disponível com muito conteúdo para você, para sua edificação, E não seja egoísta, por favor. Quando você recebe um bom presente, quando você recebe uma boa dádiva, você é tendencioso a querer compartilhar com todas as pessoas que cercam, que você ama. Se você não é daqueles que costuma compartilhar, você é egoísta, você está vivendo em torno de si mesmo. E eu sei que você não é egoísta, você é generoso, sabe por quê? Porque você tem um pai generoso, você é inspirado por um Deus de amor, você é inspirado por um Deus que te deu tudo o que você precisava e no momento mais difícil da sua vida deu o próprio filho para que morresse por você na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que você é alguém generoso e que gosta de compartilhar. Então compartilhe essas dádivas, Compartilhem toda a palavra, a mensagem que você tem recebida, porque essa palavra pode mudar e salvar a vida de muita gente. Nessa manhã não será diferente. Essa manhã é uma manhã de milagres, uma manhã de glória. Eu quero mandar um abraço especial, não sei se ela me acompanha aí nesse momento, a Fernanda Bossi. Fernanda, querida, e eu quero também pedir a todos vocês que intercedam aí pela Fernanda. Ela passou por uma pequena dificuldade, nada demais, eu tenho certeza que nada que o nosso Deus não possa realmente fazer uma grande reviravolta, mas intercessão pelos santos, nós sabemos sobre isso, nós estamos falando sobre isso. A Bíblia diz que antes de qualquer coisa devemos fazer oração por todos os homens, Oração, intercessão e ações de graças por todos os homens, por todos os santos, pelos reis da terra. Então vamos começar hoje fazendo isso, orando uns pelos outros, orando pelas aquelas pessoas que você sabe que nos acompanham todos os dias e que ainda não chegou aí. Um abraço especial para José Mesquita, tia Ângela, Tassiana, o Milagre. Você é muito especial, Tassi, está sempre com você aqui, é muito bom também. Marcos Borrego, direto de São Paulo. Todo mundo está conectado e nós vamos avançar nesse conteúdo exclusivo para você, nessa live que Deus preparou para que nós pudéssemos andar. Veja só, ontem nós vimos nas lives de ontem que oração é um relacionamento com Deus, é nossa comunicação com o reino celestial. Nós somos arrancados do império das trevas, nós vivíamos segundo o padrão desse mundo, E nesse mundo nós precisamos nos comunicar. Nesse mundo nós temos técnicas de comunicação, nós temos instrumentos de comunicação, nós temos veículos de comunicação, nós temos ferramentas de comunicação, investimos muito na comunicação e eu vou te dizer, nesse mundo natural, aquele que não se comunica, já dizia lá o camarada da buzina, dizia se trumbica, e é verdade, Isolar-se nunca foi uma boa opção, Você precisa se comunicar, você precisa estar em conectividade o tempo inteiro. No PCML, que é o Programa de Capacitação Ministerial e Liderança, eu tenho um módulo que fala sobre comunicação, que fala sobre você realmente ter networking, ou seja, relacionamentos, você poder realmente criar bons relacionamentos. E esses relacionamentos naturais, eles começam dentro de casa. Eles começam com a nossa família, e aí partem para o trabalho, partem para a igreja, e a partir daí você realmente cria uma rede de relacionamentos que te impulsionam, que te inspiram, que te fazem crescer, pessoas que vão inspirar a sua vida. Agora veja, nós somos arrancados do império das trevas e fomos transferidos, transportados para o reino do amor de Deus. Estamos nesse mundo e precisamos do network natural. Mas mais do que isso, hoje a gente precisa realmente ter uma comunicação eficaz com o céu. Nós precisamos ter uma comunicação eficaz com o nosso Criador, com aquele que nos inspira, Nós somos seres inspiracionais, nós somos seres influenciáveis. E
e precisamos receber diretamente de Deus essa inspiração necessária para que vivamos uma vida realmente que esteja compatível com a nossa realidade que carregamos por dentro. Fomos feitos novamente filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Deus é um Deus de comunicação. Deus é um Deus que gosta de se comunicar com seus filhos. Eu acho interessante porque mesmo na antiga aliança, Deus já nos dava lições de comunicação, lição de marketing. Quando ele falou, por exemplo, para o profeta Abacuque, ele disse, receba a visão, mas não a retenha. Escreva essa visão para até quem passe correndo possa entender ou conseguir ver a visão ou ler a visão. Escreva em tábuas, escreva em coisas grandes, coloque no alto para quem passe correndo possa ver. O que é isso? Um outdoor. Ele coloque a sua visão em outdoor. Se comunique. Seja um comunicador. E dentro do reino do Espírito não é diferente. Nós precisamos nos comunicar e nos comunicar com eficiência. Ontem nós vimos o porquê que nós devemos orar, que é a nossa comunicação com Deus e com o reino dos céus. Por que nós devemos orar? Nós vimos muitos pontos aqui. Eu quero só repetir com você os pontos pelos quais devemos orar, que nós vimos ontem, e depois nós vamos seguir a partir daqui. Bom, por que nós devemos orar? Né? Primeiro, porque é uma ordenança divina. Porque a Bíblia nos instrui a orar, diz orar sem cessar, porque a Bíblia diz antes de tudo faça as orações, porque a Bíblia diz que nós devemos realmente orar no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Se a Bíblia diz, irmãos, é porque é necessário. Nós precisamos orar porque é uma ordenança bíblica. Segundo, porque é um caminho para que a gente possa trazer do reino espiritual para o reino físico aquilo que nós precisamos, ou receber pela fé aquilo que nós declaramos com a nossa boca. Oração traz a existência, né? A fé, ela cria, mas a oração é que manifesta isso. Nós precisamos orar por esse motivo também. Precisamos orar também porque oração é um remédio para a ansiedade. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O mal do século são doenças psicossomáticas, né? Que vem da preocupação, da ansiedade, e aí entra a depressão, entra estresse, e vários outros males que acometem a mente humana e a partir daí afetam o corpo ou sistemas que governam o nosso corpo. Sistema imunológico, sistema respiratório, outros sistemas digestivos, outros sistema nervoso. Tudo isso são oriundos de doenças psicossomáticas, né? A mente cria essas doenças no corpo. Pense que coisa séria. Agora veja, se a mente é capaz de criar doenças psicossomáticas, se a mente humana é capaz de criar doenças a partir de si mesmo, se a mente humana ela é poderosa ao ponto de afetar o corpo físico, eu te digo que o inverso também é verdadeiro. A mente humana ela é capaz de criar cura psicossomática, né? Ao invés de você buscar uma cura natural, né, através de terapias, você pode, através da renovação da mente, curar o seu próprio corpo. Se a mente é capaz de trazer doença para o corpo, a mente também é capaz de trazer cura quando você realmente coloca a coisa certa dentro da sua cabecinha. E a forma de você fazer isso é orando. Oração é o remédio para a ansiedade, já dizia o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Como eu posso não andar ansioso? Bom, basta você identificar o que é ansiedade. Ansiedade é quando você começa a encher a sua mente com coisas do futuro. Você começa a pensar como vai ser, como pode ser, como vai acontecer, como eu vou conseguir, como eu vou fazer, como vai se dar, como vai... Bom, você começa a encher a sua mente do futuro. Pensamentos e mais pensamentos acerca de como as coisas vão acontecer. Acaba enchendo de preocupações a sua mente e isso vai, mais cedo ou mais tarde, estourar em picos de ansiedade, né? Bum, explode em ansiedade. E aí isso vai estourar no seu corpo, como eu falei, em alguns dos sistemas do corpo. Na maioria das vezes, sistemas imunológicos ou sistema nervoso, sistema digestivo. Pessoas que comem compulsivamente por causa de milhares e milhares de pensamentos na mente, ou seja, ansiedade. Picos de ansiedade te leva a comer desregradamente. Isso é um distúrbio do aparelho digestivo causado por uma doença psicossomática. Agora veja, da mesma forma como a mente pode criar isso, a mente também pode trazer saúde para você, desde que você coloque a coisa certa. E o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração, súplica e ações de graças. Veja, eu acho isso interessante. Nós vamos parar um pouquinho, estacionar aqui para a gente aprender algo interessante. Não andeis ansiosos por coisa alguma.
Como eu consigo? Ele disse, coloque diante de Deus, ou seja, conhecido diante de Deus, todas as suas petições, pela oração singular, pela súplica singular e com ações de graça, plural. Interessante isso. Você não acha? Ele diz, para que você não ande ansioso, coloque diante de Deus o que você precisa. Com oração, singular, com súplica, singular, e com ações de graças, plural. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Por que o apóstolo Paulo coloca a oração e a súplica em singular e ações de graças no plural? Veja, vamos parar para pensar. As pessoas dizem assim, eu digo, olha, você precisa meditar na palavra, e isso já foi dito não só por mim, foi dito por Josué. Deus falou a Josué, isso foi falado pelo salmista, isso foi falado pelo apóstolo Paulo, isso foi falado pelo próprio Senhor Jesus. Né? Isso que eu vou falar agora. Ele diz, medite na palavra de dia e de noite. 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 Pastor, eu não medito porque eu não sei exatamente o que é meditar. Estou tendo crise de ansiedade terríveis e eu não sei o que é meditar. Bom, é o inverso do que você está fazendo com os problemas. Veja, meditar é pensar, ruminar naquilo. Meditar na palavra é o que normalmente você faz com os problemas. Né? Pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm preocupações, são pessoas que levam mais tempo pensando no problema do que na palavra. Não conseguem gerenciar os próprios pensamentos. Aleluia. Amém. Então veja, o que ele está dizendo? Para que você não ande ansioso, seja colocado diante de Deus as vossas petições. Ao invés de você ficar pensando em como resolver o problema, coloque diante de Deus. E ele diz, isso é feito com a oração. A oração no singular significa uma única vez. Não é ficar orando e orando e orando e orando e orando e orando e orando. Até porque todas as vezes que eu oro, eu estou relembrando o problema. É esse que é o grande problema desse pensamento religioso de orar e orar. Olha, vamos levantar um clamor. Nada contra levantar clamor. Nada contra fazer campanha de oração. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a maioria das vezes, as pessoas que querem levantar um clamor é só para mostrar a Deus que estão com problema. Deus já sabe que você está com problema. Deus já sabe que você está com problema. Então é uma oração só. Uma só. Pastor, recebi um exame. Veio o diagnóstico. Agora, isso não quer sair da minha cabeça. Bom, coloque diante de Deus em oração. Se a sua oração é por você, de repente que você precisa assumir pela palavra. Mas se é por outro ou por uma situação, de repente que você precisa pedir. Então faça uma petição a Deus. Petição. Pai, eu preciso disso. Ponto. E depois, rega isso com ações de graças. Ação de graça não tem limite. Oração é uma só. A petição é uma só. E ainda que seja uma súplica, é uma só. Agora, depois, não tem limites para render graças. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu ouves a minha oração. E se eu sei que Tu ouves, eu já sei que tenho aquilo que de Te pedi. Em nome de Jesus, obrigado porque eu já tenho. Obrigado, Pai, porque eu já tenho. Obrigado, Pai, porque eu já tenho. Obrigado, Pai, porque eu já tenho. Obrigado, Pai. Quanto tempo? Até que se manifeste. Porque quanto mais você agradece, quanto mais você rende graças, menos você pensa no problema. Ao contrário, para render graças, você pensa na resolução do problema. Você pensa na solução, você pensa no problema resolvido. Você não vai pensar no problema sem solução. Aleluia. Vamos ler de novo. Até marcar na tua mente isso aí. Não ande ansioso, pare de ansiedade. Agora, em tudo, para que não ande ansioso, seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Através da oração, da súplica, regada a ações de graça. E o que vai acontecer? Ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o coração em Cristo Jesus.
Quando eu tenho essa ação, a Bíblia me garante que uma paz vai invadir a minha vida. Uma paz vai invadir a minha vida. E na paz, irmãos, é que eu consigo entender as coisas. É na paz que eu consigo ouvir a Deus. É na paz que eu consigo ter direções claras acerca da minha vida. É na paz. No meio da turbulência eu não consigo. Aleluia. Flávia Cursino, tá aí me acompanhando, Flavinha? Eu vi que você entrou, não sei se você conseguiu me acompanhar. Flavinha Cursino, estás aí? Aleluia. Pois bem, Flavinha Cursino tá aí. Semana retrasada, passada retrasada, ela me mandou uma mensagem, me ligou, me deu um toque, disse, pastor, meu pai, ela me chama meu pai, recebi uma notícia e estou atônita. Eu disse, o que foi? Meu pai foi internado às pressas lá em Salvador e ele foi diagnosticado com Covid-19. Eu só estou contando essa história, irmãos, porque a gente precisa realmente relatar os milagres feitos pelo Senhor. Não é para engrandecer homem, não. É só para engrandecer o nosso Deus. Só para engrandecer o nosso Deus. Bom, o pai dela já não é nenhuma criança, já é um senhor do grupo de risco, né? Idade mais avançada. Foi diagnosticado, agora estava com uma pneumonia e diagnosticado positivo para Covid-19. E a Flávia, no momento que recebeu, irmãos, não é fácil. É uma porrada, né? Em um momento como esse, que vem contra a gente. E, obviamente, na hora, ela entrou meio que em pânico, né? E não é para menos. Mas sabe de uma coisa? Ela nunca esteve só, ela tem família, ela tem pastor, ela tem pai espiritual. E na hora ela me mandou uma mensagem, disse, meu pai, eu estou desesperada, eu travei, não sei o que fazer. Estou travada aqui. Minha mente bugou. Pã, não sei fazer nada. Eu disse, primeira coisa, calma. Tente ficar tranquila, tente ficar quieta e siga as minhas instruções. Primeiro, abra o texto que conta a história do centurião que foi ter com Jesus para curar o seu servo. E Jesus disse, eu vou lá. E ele disse, precisa não, manda uma palavra e eu sei que ele será curado. Falei com ela. Eu disse, você tem condições de ir para Salvador? Não. Quem está lá? Minhas irmãs. Eu digo, pronto, então relaxe, fique tranquila, nós vamos enviar uma palavra e ele vai ser curado lá. Não precisa ir lá não, agora precisa ter calma, porque nessa hora de desespero, se você for fazer clamor, Flávia, tudo que vai sair de sua boca é incredulidade. Ela sabe que eu falei isso para ela. Você tem que agora ter paciência e fazer a oração correta, certeira, um tiro só. E nós vamos matar esse maldito vírus. Instrua ela, faça assim. Ore uma vez, depois disso renda graças. Não ore mais nada. Nada, não deixe sair nada da sua boca. Ore só em línguas, até você ver o resultado acontecer. Normalmente quem é internado com Covid-19 fica 15 dias no hospital. No mínimo, né? 15 dias internado em CTI, entubado. Flávia, conta aí, quantos dias seu pai ficou no hospital e onde ele está hoje? Conta aí para que todo mundo saiba o resultado do que Deus fez. Aleluia! Resultado, nós recebemos testemunho das médicas aqui, das pessoas que acompanharam, dizendo, ei, esse Deus aí que vocês querem, essas orações foram fortes. 5 dias e ele já está em casa. Se recuperando, graças a Deus, normalmente. Deixa eu te dizer, funciona, meu amado. Funciona, minha amada. Funciona, querido. Funciona. Agora, isso não deve trazer glória para o pastor Marcelo, isso não deve trazer glória para a Flávia, isso é a glória de Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Dele é a glória. Por quê? Porque foi ele que nos ensinou e ele que disse, faça. Faça e vai funcionar e vai dar certo. E nós, pá, um tiro certeiro. Foi bater e valer. E tá lá o nosso irmão hoje, graças a Deus. E no meio desse tumulto todinho ele disse, Flávia, minha filha, eu acertei minha aliança com Deus e vou consertar a minha vida inteira. Tudo que eu fiz de errado eu vou ajustar. A gente ainda saiu por cima nesse negócio, porque ele saiu de lá uma nova criação, ele saiu de lá um novo homem, ele saiu de lá, graças a Deus, preparado para um novo tempo em sua vida, para não mais ser, de fato,
um mau exemplo, né, no que diz respeito ao evangelho, ao contrário, que ele é uma grande testemunha de Cristo. E isso é que é o que nosso Deus faz. Então, devemos orar por quê? Porque a oração, queridos, é eficaz. Ela é remédio para a ansiedade. Então ele disse, ei, na hora que estiver ansioso, coloque diante de Deus as suas petições com uma oração ou uma súplica e regada a ações de graças. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 que quando oramos em línguas, damos graças muito bem. Quando nós oramos em língua, damos graças muito bem. Então pronto, eu falei com ela, Flávia, ore em línguas. Só ore em línguas, não faça mais nada. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Quando vir pensamento, você ore em línguas. Vir pensamento, você ore em línguas. Pensamento, ore em língua. Até que você veja a glória de Deus em plena manifestação, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E aí, a partir daí, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, nisso ocupai os vossos pensamentos, né? Guarda o teu pensamento da ansiedade, pensando naquilo que é produtivo para a tua vida. Então veja, por que devemos orar? Devemos orar também porque o poder de Deus, ou porque a oração libera o poder de Deus do alto para o serviço cristão. Por que nós devemos orar? Porque quando eu oro, meu amado, o céu libera poder. E quando eu digo céu, não é de cima, eu estou falando o céu, o reino do Espírito. Ele libera poder sobre o reino natural. Nunca se esqueça disso, que o reino do Espírito é maior do que o reino natural, porque afinal de contas, todas as coisas que existem, que são naturais e visíveis, foram criados a partir do que não se vê, que é o reino do Espírito. Então, na verdade, todas as coisas nascem espiritualmente. Todas as coisas nascem a partir do reino do Espírito e se tornam visíveis no reino natural. Então, o poder que emana no reino do Espírito, ele é evidente ou operado por meio das nossas orações. Quando nós oramos, nós atraímos o poder do reino do Espírito para o reino natural. Há intervenções divinas do reino do Espírito para o reino natural. Tudo por meio da oração. Aleluia. Quando olhamos para as páginas do Novo Testamento, irmãos, Novo Testamento, a Nova Aliança, quando nós olhamos e lemos as páginas do Novo Testamento, percebemos o quanto elas estão recheadas de grandes feitos, grandes milagres, homens e mulheres, de testemunhos incríveis, e desejamos isso. Vai dizer que nós não desejamos quando nós olhamos para as páginas de Atos, quando a Bíblia diz que a própria sombra de Pedro curava os enfermos, se a gente não deseja isso. Fala sério, quando a gente lê Atos 16, quando fala sobre Paulo e Silas na prisão, eles orando e estremecendo aquela cadeia e abrindo as portas, se a gente não deseja esse poder na nossa vida. Fala sério quando a gente lê Pedro entrando no templo na porta formosa e vendo um paralítico assentado, diz, ei, em nome de Jesus, pega ali pelo braço e diz, levante e anda, e os seus tornozelos se ajustam e ele se coloca de pé, se a gente não deseja isso. A gente deseja o poder de Deus porque a Bíblia está recheada dele. Se esse povo da antiga, ou da igreja primitiva, conseguiu andar nesse nível de poder, meu irmão, nós também podemos. Nós também devemos andar em um nível de poder acima da normalidade, irmão. Aleluia. Esse é o desejo do coração de todo crente, irmão. O crente que não deseja o espiritual, irmãos, ele não tem comunhão com Deus. Aleluia. Agora, assim como a gente vê a igreja primitiva marcada por sinais, maravilhas e prodígios, a gente também vê uma igreja marcada pela oração como estilo de vida. Aleluia. Vou falar de novo e a gente vai parar um pouquinho para a gente refletir, tá bom? Da mesma maneira como a gente vê a igreja primitiva, a primeira igreja, né, nas páginas de Atos ou das cartas, uma grande manifestação de poder, a gente vê uma característica forte. Era uma igreja que ora. É uma igreja marcada por um estilo de vida de oração. Onde para eles a oração era prazeroso. Eles queriam, não era nada obrigatório, não era peso. Hoje a gente vê um peso do povo para orar. Se a gente fizer um culto, vamos fazer o culto, pode ser o culto que for, né? Outro dia eu vi um negócio aqui em Belo Horizonte interessante, rapaz.
O culto da costela perdida. Aí, um culto da costela perdida. No dia dos namorados. O culto da costela perdida no dia dos namorados. Quer saber? Tava lotado. Lotado de gente, né? O culto da costela perdida tava assim, ó, de gente. O culto da costela perdida. Pense. Agora, faz o culto da oração para tu ver se vai. O culto da oração poderosa, ninguém vai. Agora, o da costela perdida, o povo vai. Né? Vai. Olha, tem gente dizendo, já fui. Agora, e a oração vai? Agora veja, eu lembro das palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos, esses que fizeram sinais, maravilhas e prodígios, esses discípulos que fizeram sinais, maravilhas e prodígios, esses mesmos homens tiveram ensinamentos de Cristo que Jesus disse assim, ei, em verdade vos digo, aqueles que creem em mim farão também as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Eles ouviram isso, eles foram instruídos nisso. E quer saber? Esses mesmos discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Vem cá, vamos ser sinceros. Você acha que se oração fosse algo ruim, os discípulos tinham pedido para aprender a orar? Eu conheço aquela rapaziada lá, rapaz. Aqueles meninos lá que andou com Jesus lá no começo, eles não eram lá boa bisca, não. Depois eles foram purificados pela palavra que Jesus pregou. Foram todos limpinhos, ficaram preparados para o ministério, mas não começaram bem nessa história, não. E esses que seguiram a Cristo e foram determinados como seus apóstolos, eles chegaram para Jesus e disseram, Senhor, nos ensine a orar. Ó, se ele pediu para ensinar é porque com certeza eles viam algo bom na vida de Jesus. Se fosse sofrimento, eles não iam pedir para aprender não, meu filho. Ninguém é bobo, não. Ninguém é bobo, não. Eles pediram aprender a orar com Jesus porque eles viram coisas extraordinárias acontecendo na vida dele e viram o prazer de Jesus todas as vezes que voltava de um caminho de oração. Tinha algo que envolvia Jesus na oração, que quando voltava ele dizia, rapaz, isso é bom, eu quero. Rapaz, isso é bom, eu quero. Rapaz, isso é bom, eu quero. Deixa eu te dizer, nós não temos que olhar para a vida de ninguém, mas nós precisamos olhar para a nossa própria vida e viver uma vida de oração que inspire outros a chegar perto de nós e dizer, me ensina a orar como você ora. Já pensou alguém chegando para você dizendo, ei, me ensina a orar? Por que as pessoas chegariam perto de você e perguntariam, me ensine a orar? Porque certamente a sua vida de oração era algo que demonstra prazer. Denota prazer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus disse, ei, aquele que crê em mim farão também as mesmas obras que eu faço. Para aqui um pouquinho. Vamos fazer uma coisa agora. Todo mundo, por favor, agora eu estou pedindo. Dedo no coração, solta os coraçõezinhos para cima aí agora. Todo mundo uma vez, vai lá. Fica uns 5 minutos aí no coraçãozinho. Pra gente bombar, porque eu vou falar coisas importantes agora. E é importante que a gente tenha muita gente ouvindo agora. Agora vai pipocar, vai. Dedo no coração, começa a curtir aí a live, vai botando o dedo no coração, bota para subir os coraçõezinhos. E vamos fazer o seguinte, tem 100 pessoas, 110 pessoas nos acompanhando agora, cada uma mais 5. Se a gente pegar para mais 5, imaginou se todo mundo entrasse, daria 500. Se chegar a 150, eu vou ficar feliz. E aí eu vou saber que você compartilhou para 5. Se eu compartilhar para 5, você compartilhar para 5, outro compartilhar para 5, outro compartilhar para 5, a gente chega a 150 fácil nessa manhã, né? Com esse tema tão importante que é a incrível arte da oração. Faz isso agora, enquanto nós vamos ler aqui. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal Portal Marcelo Carvalho e seja ricamente abençoado com cada uma das ministrações. Então veja, Jesus disse para ele, ei, deixa eu dizer uma coisa, se vocês crerem em mim, farão também as mesmas obras que eu faço e obras maiores farão. Agora, crer em Jesus significava, ou fazer as mesmas obras que Cristo significava, não apenas realizar sinais, maravilhas e prodígios, mas ter a vida que ele teve. Viver da forma que ele viveu. E uma das características da vida de Jesus foi uma vida marcada de oração. E se ele tinha uma vida marcada de oração, seus discípulos diretos tiveram uma vida marcada de oração. E porque eles tiveram uma vida marcada de oração, você vai ver sinais, maravilhas e prodígios acontecendo na vida deles de uma maneira extraordinária, como aconteceu com Jesus. Veja, é uma consequência direta disso.
Se nós não temos uma vida marcada pela oração hoje, ficou um vácuo aí entre a igreja primitiva e a igreja moderna, ou pós-moderna, né? Alguém aí desistiu pelo meio do caminho e a igreja esfriou, e por isso nós não vemos tantos milagres assim. Teremos uma igreja marcada com sinais, maravilhas e prodígios quando tivermos uma igreja marcada pela uma oração como estilo de vida. Vou repetir. Teremos uma igreja marcada por sinais, maravilhas e prodígios quando tivermos uma igreja marcada por uma vida ou um estilo de vida de oração. Aleluia. Está comigo? Então veja, quando nós olhamos para a igreja de Atos, que é uma igreja marcada por um estilo de vida de oração, a gente vai ver feitos extraordinários e isso deve nos inspirar a orar. Veja que interessante, a Bíblia diz que Pedro foi preso junto com João. E quando a igreja ouviu que Pedro estava preso, sabe o que eles fizeram? Oraram! Eles oraram, Atos capítulo número 4, a Bíblia diz que eles estavam orando, meu irmão. E sabe o que aconteceu? A igreja foi derramada de poder e glória. E os alicerces daquele lugar sacudiram. Sabe o que é que você orar, meu irmão, e ver o céu sacudir aquilo que é abalável? Estilo de vida de oração. Atos capítulo número 4, a igreja não murmurou, a igreja não recuou, a igreja orou. E a igreja orou e abalou os alicerces de onde eles estavam. Aleluia! Veja só, se orar, meu irmão, é trazer o céu para cá, murmurar, trazer o inferno. Oração manifesta o céu na nossa vida. Murmuração revela o inferno na tua vida. Reclamação Atos capítulo de número 1. A Bíblia já dizia que eles se reuniram todos no mesmo lugar. Capítulo 2. Estavam todos ali reunidos, quando de repente veio do céu um som como de vento impetuoso. Encheu toda a casa, todos ficaram cheios do Espírito, pousaram sobre línguas como de fogo. Todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os concedia. Oração, eles estavam fazendo o quê? Orando. Na descida do Espírito, orando. Atos capítulo 4, a igreja sendo perseguida e eles orando. Aleluia. Atos capítulo 8. Há uma perseguição em Jerusalém, as pessoas são dispersas, Filipe desce para Samaria, começa a proclamar, ele vai pregando a palavra, as pessoas recebem unânime, sinais, maravilhas e prodígios, começam a se manifestar no meio do povo. Filipe, percebendo que Samaria recebera a palavra, que as pessoas nasceram de novo, mandou chamar Pedro e João, que estavam em Jerusalém, para que eles viessem até Samaria, e eles indo até Samaria, oraram pelas pessoas e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Oração! Aleluia! Eles oraram e eles foram cheios do Espírito. Atos capítulo 9. Um jovem chamado Saulo, perseguidor da igreja, pega a carta com seus líderes para prender os judeus em Damasco. Meio de caminho tem um encontro com Jesus. Um encontro real, as escamas tomam os seus olhos. Ele é levado para a cidade, chega lá, ele fica num quarto de oração e Paulo orava. Até que Deus, ou Jesus, levanta um discípulo chamado Ananias e disse, vai lá, você vai encontrar com um jovem chamado Saulo, ele está orando. Orando. Paulo não estava murmurando, orando. Cego, orando. Aleluia. Atos capítulo 13, a Bíblia diz que a igreja nasce em meio a gentios. Igreja de Antioquia começa a nascer. O povo de Jerusalém fica sabendo de Antioquia, se alegram no coração, porque Deus está fazendo maravilhas em meio a gentios. Mandam Barnabé para Antioquia. Chega Barnabé em Antioquia e diz, rapaz, eu conheço um rapaz que vai se dar bem nesse lugar. Vai em Tarsus, traz Paulo. Paulo começa a trabalhar com Barnabé ali. E a Bíblia diz, Atos capítulo 13, em Antioquia havia profetas e mestres. Entre eles Paulo, Barnabé, Lúcio de Cirene e todos os outros. Enquanto eles adoravam ao Senhor e oravam,
adoravam e oravam. Disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu lhes tenho confiado. No meio da oração. Pastor, eu tenho um chamado. Mas está orando? Está orando? Não, senhor. Então Deus nunca vai lhe separar. Oração é estilo de vida. Aleluia. Efésios capítulo 1. Apóstolo Paulo, verso 15. Sempre dou graças a Deus por vós e faço menção de vós nas minhas orações. Aí Paulo orando. Eu oro para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo glorioso. Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo glorioso Pai vos dê espírito de revelação. Paulo estava fazendo o quê? Orando. Paulo orando. Efésios 3. No qual eu me ponho de joelho diante do Pai, o qual tomo o nome toda a família, e oro para que o Deus possa lhes fortalecer no homem interior por meio do seu poder, do seu espírito. O que é que Paulo estava fazendo? Orando pelos Efésios. Orando e orando e orando e orando. Orando, 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 orando. Comunicação, ligação, conexão direta com o divino. Conexão com o divino. Orando. Então veja, devemos orar por quê? Porque a oração manifesta o sobrenatural, o divino. Traz o reino de Deus em manifestação com poder. A oração traz o poder para o âmbito terreno. Eu podia ficar aqui falando só dos feitos da antiga aliança, que só tudo envolve oração. Tudo envolve oração. Quem fica calado não recebe nada. Quem fica calado não recebe nada. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E por fim, e talvez o mais importante motivo pelo qual oramos, é que por meio da oração nós somos salvos, preservados. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, verso de número 3, se com a boca confessares, orar, com o coração crendo que Jesus Cristo é o Senhor, então sereis salvos. Foi por meio de oração que nós somos salvos. Você sabia que você foi salvo pela oração? Oração da fé. Oração é a linguagem celestial. Oração é a comunicação dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Agora veja. Precisamos orar continuamente. Mas, para que a nossa oração seja eficaz, a gente precisa conhecer alguns princípios que regem uma vida de oração. Por outro lado, eu conheço pessoas que oram e não recebem nada. Nada. Por quê? Porque não seguem princípio. Porque não seguem princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Aleluia. Existem princípios que regem uma oração eficaz, uma vida de oração. E nós precisamos conhecer perfeitamente esses princípios. Porque senão, tanto faz. Não vai dar em nada, não resulta em nada. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Veja, uma instrução precisa. Uma palavra vinda de Deus, seja pela aqui, lê na Bíblia, seja inspirada no seu coração pelo Espírito, ou seja por meio de um santo servo de Deus. Uma palavra vinda de Deus
Uma palavra vinda do coração de Deus para a sua vida pode mudar a tua vida e o teu ministério para sempre. E trazer resultados que você nem sequer imagina. Nós falamos aqui algo interessante. Que se o teu conhecimento é pequeno, a tua fé não opera grande coisa. Vou dizer de novo. Se o teu conhecimento for pequeno, a tua fé não opera grandes coisas. Obviamente que a fé opera por meio do falar, da oração, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, mas a fé opera pelo falar. Em verdade te digo, se alguém disser ao monte, veja como é curioso, se você não sabe disso, alguém vai chegar e dizer, ô Senhor, peça aquele monte para sair do lugar. Pegue por base esse texto, vamos pegar por base esse texto, tá? Vamos pegar por base esse texto, ok? Presta atenção. Jesus chegou diante da figueira, a figueira estava lá e ele disse, ninguém mais comerá frutos de ti. Foi embora. No outro dia ele passou, a figueira estava seca. Pedro viu, ficou realmente extasiado. Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Em verdade te digo, qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lance-te no mar, não duvidar em seu coração, mas que acontecerá o que disse, assim será com ele. Aí você ouviu isso? E aí no outro dia, vamos imaginar que Pedro precisasse tirar um monte do lugar. E Pedro chegasse diante do monte e dissesse assim, Deus poderoso, soberano sobre os céus e a terra, meu Deus e meu Pai, tira esse monte daqui e lança esse monte para lá. Pronto, a oração foi essa. E eu te pergunto, ainda que ele tenha sido com um tom, com um timbre religioso, ainda que ele tenha sido feito por um grande homem de Deus, ainda que nós saibamos que Deus tem poder de arrancar o monte do lugar, eu te pergunto, essa oração vai ser respondida? Esse monte vai sair do lugar? Responde isso para mim, por favor. Responda para mim, por favor. Esse monte vai sair do lugar? Vou esperar a sua resposta. A Marlene Val disse que não. A Paula Barreto também disse não, não vai não. A Cíntia Cassimiro lá de Timóteo disse não. Cristina Monteiro não. Tassiana ao Milagre não. Gil de Lima não. Kelly Lana não. Vocês entenderam, obviamente. E por que não? Deus não tem poder para tirar o monte do lugar? Ele diz, Deus tira o monte do lugar. Deus não tem poder? E por que não vai sair do lugar? Me conta então. Tentem me explicar. Não. Porque não teria propósito algum. Bom, a resposta não é bem essa não, viu, Elisiane? Com certeza não. Por quê? Quem vai me responder o porquê? De jeito nenhum, disse a Andréia. E por quê? Alguém disse que tem que ter propósito. Para tudo há um propósito. Não, a resposta não é essa, não. Jesus não disse, ei, se disseres a esse monte, te lance no mar e tiver um propósito nisso. Jesus não disse isso. Não inventa coisa que a Bíblia não diz, não. Vamos falar heresia aqui, não. Porque ele quer que nós façamos. Não. Eu vou dizer. Eu pensei que eu teria a resposta mais fácil. Não é possível. Vê, eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler o texto de novo, tá bom? Ele diz assim, em verdade te digo, qualquer que disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, se este não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que ele disse, vai ser assim consigo. Aí ele disse, Senhor, tira o monte do lugar, Deus tira o monte. Por que não funciona?
Não funciona porque a palavra não mandou você pedir a Deus para tirar. A palavra diz para você falar para o monte. Então, por mais que pareça religioso e submisso, dizer, Deus, eu sei que o Senhor pode, arranca o monte do lugar. Jesus não disse para você pedir a Deus para tirar o monte. Jesus disse, você fala para o monte. Então veja, tudo bem, esquece o monte, vamos imaginar uma doença. Vamos imaginar que seja uma doença. Ao invés de você pedir para Deus tirar a doença, você manda a doença sair. Doença sai. Aí tem gente pedindo para tirar. Jesus diz qualquer que disser, ele não diz qualquer que pedir. Tem hora que você vai pedir, tem hora que você vai mandar. Nós vamos ver lá na frente que vai ter hora que você vai ter que pedir ao Pai em nome de Jesus. Mas em relação ao monte, ele disse, dê ordem ao monte. Aleluia. Fica com essa, vai meditar um pouco sobre isso, um pouco aí. Até de noite, até as 23 horas. Vou parar aqui, porque senão vai esquentar aqui a moringa de vocês aí. Tá bom? Lembrando, Jesus não disse, peça a Deus para tirar o monte, ele disse, diga você para o monte. Se você acreditar no que você está dizendo, vai acontecer. Diga você para a doença sair. Se você acreditar no que você está dizendo, vai acontecer. Diga você para o obstáculo sair. Se você acreditar no que você está dizendo, vai acontecer. É isso que a Bíblia diz e é nisso que se respalda a palavra. Se você fizer diferente da palavra, não vai acontecer. Pedro Pacífico Carvalho, vamos abrir a nossa caixa de minhoca? Tem pergunta aí, não tem? Tem. Vamos lá, abre lá. Pastor, minha ansiedade acordada melhorou muito depois que passei a ouvir e meditar na palavra. Mas meu sono agora está muito ruim. Parece que a minha mente fica brigando comigo. O que eu posso fazer? Muito bem. Ela diz assim, olha pastor, a minha ansiedade já tem melhorado bastante, mas agora eu estou com insônia. O que é que eu devo fazer? Quando eu meditei na palavra, a minha ansiedade... A primeira coisa é você abrir mão dessa desgraça, dessa ansiedade que não é sua, é do inferno. Pare de dizer que a ansiedade é sua e ela vai desaparecer da sua vida. A gente às vezes carrega o mal de estimação. Né? Igual tem o meu cachorrinho, eu tenho o meu carrinho, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha ansiedadezinha, eu tenho a minha depressãozinha. Mude a sua forma de falar e você vai construir outro mundo à sua volta. Primeira coisa é que a ansiedade não é sua. Veja, Pedro diz assim lá em 1ª carta, capítulo 5, ele diz assim, e não andeis ansioso. Vou ler o texto, é melhor. Quero ler, que eu sei que Deus vai abençoar a sua vida, querida. Você é uma grande bênção, está crescendo, está se descobrindo na palavra. Ele diz assim, ó, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, e significa se submeter à palavra, para que ele, o Deus Todo-Poderoso, no seu devido tempo, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, se você tinha uma ansiedade, diz ao Pai, a partir de hoje eu jogo sobre o Senhor essa ansiedade, não é minha, mas não, é sua, toma. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Não carregue ansiedade de estimação. Ela não é sua. Agora deixa eu te dizer. Quando você tomou uma postura, uma posição diante de Deus, com a palavra, submeteu ao Senhor, como a Bíblia está dizendo aqui, ó, humilhou-se debaixo da poderosa mão, recebendo a palavra, Satanás vai fazer de tudo para te tirar disso. E ele vai tentar trazer isso. Mas você permanece firme na palavra e ele desaparece rapidinho.
Né? Esses primeiros dias ele tenta fazer esse tipo de bagunça mesmo, não deixa você dormir, traz um monte de pensamento. Você permanece firme na fé, sabendo que é ele. Quando você sabe que é ele, Satanás, vai pra lá. Você já perdeu, você é um coitado. E você vai, descansa e dorme, né? Começa a orar e dorme. Ora em línguas e vai dormir, tá bom? E aí, ó, tudo isso vai desaparecer. Próxima pergunta, Pedro Pacífico. Sem oração, não recebo nada? Quando Jesus morreu por nós, já recebemos cura, provisão e justiça, né? Exatamente, mas se manifesta por meio da oração, né? Quando você diz, Pai, graças te dou, porque Cristo tomou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que me trouxe paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, você está manifestando, por meio da oração, a sua cura. Então, legalmente nós já temos tudo. Por meio da oração nós trazemos a evidência que a oração traz a fé em evidência, né? Ou seja, a fé, ela faz com que você fale, falar é orar, né? A oração, né? É por isso que quando você vai na faculdade tem o orador. O orador é o que fica calado? Hã? O orador da turma é o que fica calado? Ou é o que fala? É o que fala. Então você precisa ser um orador, né? Você precisa fazer confissões diárias, isso é oração. Então você traz tudo isso em manifestação do que Jesus já conquistou por meio da oração, né? Sem oração você não recebe nada. Calado, não vai receber nada. Próxima pergunta. Pastor, então no desespero, na angústia, o clamor não tem eficácia? Veja, no desespero e na angústia, o melhor que você faz é orar a palavra. Nós vamos ver isso hoje à noite, né? A oração tem que ser feita com base na palavra. O problema é que na maioria das vezes, na maioria se não quase que todas as vezes, diante da angústia, a sua oração só sai incredulidade. Você fala mais do problema do que da solução. No momento da dor e da angústia, tenha calma, paciência e fale a palavra, né? Se você está angustiado e vai para esse desespero do clamor, nesse momento, você normalmente vai por causa do problema. E você nem sequer lembra da palavra. E aí você vai ficar tentando convencer Deus de fazer algo que ele já fez, que podia ser manifesto claramente pela palavra, né? No momento da dor, da angústia, calma, traga à memória aquilo que te traz esperança e ore a palavra, porque é ela que pode realmente resolver o problema. Deus vela não é sobre o teu desespero, ele vela sobre a palavra para cumpri-la. Se você no desespero não lembra nem da palavra, como é que Deus pode realmente corresponder aos teus anseios, né? Veja, eu não quero dizer que clamor não seja um tipo de oração. Entenda, estou dizendo que na hora do seu desespero, da angústia, esse tipo de oração de clamor que vocês normalmente fazem só remete mais à insegurança, medo, desespero, né? E acabam falando mais do problema do que realmente da palavra que traz solução para o problema. Próxima pergunta. Padre, te marquei em um post. Se o senhor puder ajudar compartilhando, nosso amigo precisa muito de nós e de Deus. Priscila. Isso. Então, orar em línguas é uma forma de batismo pelo Espírito Santo? Veja, nós vamos ter uma live aqui só para falar sobre o batismo no Espírito Santo. Ontem à noite teve pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo. Orar em língua não é uma forma de batismo. Batismo só existe um único batismo. No Espírito Santo só existe um batismo. E a evidência de que alguém foi batizado no Espírito Santo é orar em outras línguas. Se você não ora em outras línguas, você nunca foi batizado no Espírito Santo. Se você ora em outras línguas, você foi batizado no Espírito Santo. A evidência bíblica de que se foi batizado no Espírito é oração em outras línguas. O batismo no Espírito Santo é uma coisa. Oração em outras línguas é a evidência desse batismo. E que depois se torna uma arma poderosa na vida de todo crente. E deve ser uma prática constante. Por que, pastor, que a gente deve constantemente orar em línguas? Porque a oração em outras línguas edifica a vida pessoal de cada crente. Sabe, as pessoas costumam chegar na igreja e dizer, pastor, ore por mim. E eu digo, orar para quê? Não, é porque eu estou me sentindo fraco espiritualmente, queria que o senhor orasse por fortalecimento. Eu digo, não vou orar não. Por quê? Eu digo, porque não funciona. Não vai funcionar não. Não é eu que te fortaleço, é você que se fortalece. Quem tem que orar nesse caso é você. A Bíblia diz, quando eu oro em outras línguas, eu edifico a mim mesmo.
né? Então, não tem como eu orar em línguas e te edificar, não tem como eu orar e te edificar. Oração em outras línguas edifica você. Então, se você precisa ser edificado, precisa ser fortalecido, todos os dias precisa ter uma vida constante de oração em outras línguas. Não pode descansar nisso jamais. Ore em línguas e você vai ser completamente edificado em Deus. Gente, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, ter chegado até esse momento, né? Foi incrível, nós chegamos a mais de 130 acessos simultâneos hoje. Podemos melhorar a cada dia, claro, mas eu já sou grato a Deus por você e pela sua disponibilidade de fazer com que essa palavra se espalhe cada vez mais rápido, né? Não se esqueçam de se inscrever, faz isso agora, quando terminar aqui, se inscreve lá no meu canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho, e você vai ser ricamente abençoado por toda a mensagem que lá está. Lá tem mensagens diversas que vão edificar a tua vida de uma maneira extraordinária, né? É a palavra de Deus em plena manifestação para a edificação da sua vida. A gente tem um encontro marcado logo mais às 23 horas, porque aqui todos os dias tem live. 11 da manhã, 23 horas, de 12 em 12 horas, como remédio. Você toma a dose e se imuniza na palavra, na fé, contra todos os ataques do diabo. Fiquem com Deus, um beijo e até logo mais.